Boa noite, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, vai deixando seu like. Seja bem-vindo os novos inscritos, todo dia está chegando, graças a Deus. Vamos às notícias. Relatos de fantasmas emergindo em banhos rituais em Israel. Como ele é? Ele perguntou a ela. É um homem velho chegando, disse ela. E ele estava envolto em uma túnica. Então Shaul soube que era Samuel, e ele curvou em homenagem com o rosto no chão. 1 Samuel 18,14, Bíblia de Israel. Um estudo realizado por um rabino resultou em uma conclusão arrepiante de que, embora banhos rituais em Israel tenham sido fechados de acordo com as restrições do Ministério da Saúde, isso não impediu que espíritos do outro mundo usassem os banhos. Embora as seções das casas de banho usadas para uso por indivíduos estejam realmente fechadas, as seções para imersão de embarcações para uso doméstico permanecem abertas. Esses geralmente são externos e são fechados com uma tampa de metal. Várias testemunhas credíveis relataram estranhos ruídos após o expediente nas casas de banho fechadas. Alguns até viram as roupas especiais usadas para enterrar judeus mortos que haviam sido deixados para trás, indicando que eles quase não conheciam os donos de espíritos que saíam às pressas e eram forçados a deixar suas roupas para trás. Alguns até viram a água perturbada, como se algum corpo invisível estivesse se movendo através dela. Harei Haredim, um serviço de notícias ultra-ortodoxo em língua hebraica, informou que na quarta-feira passada que o rabino Israel Dendovich, chefe do Bir Ahavot Yeshiva, foi chamado para investigar o fenômeno. O rabino Dendovich concluiu que os banhistas fantasmagóricos eram consistentes com muitos relatos na tradição judaica de incidentes semelhantes. Talvez o mais recente tenha sido relatado pelo rabino Sherayah Darvishik, autor de mais de 60 livros e notável estudioso rabínico, que faleceu em 2018 em Bnei Brak. Essa cidade é a cidade mais ultra-ortodoxa de Israel. O rabino Darvishik contou com ele que estava no banho ritual do Shabat. As luzes estavam apagadas e ele foi proibido de acendê-las. O rabino não conseguiu encontrar a saída da água no escuro e começou a entrar em pânico. De repente, uma figura se aproximou dele no escuro, falando com ele antes de pegar sua mão para ajudá-lo a sair da água. O rabino Darvishik estava convencido de que esse visitante era uma ajuda espiritual enviada para salvar de se afogar. Além de trazer muitos casos de espíritos tomando banho em banhos rituais, o rabino Dendovich sugeriu que alguns dos banhistas ancestrais podem ser os mortos. Recentemente, aqui foi negado o ritual apropriado devido a restrições de coronavírus. Uma parte da preparação do corpo para o enterro requer banhar o corpo em 40 cis de água, a quantidade mínima necessária para que um mikveh, banho ritual, seja considerado kosher. Deve-se notar que não é apenas as restrições de coronavírus levaram a suspender o período tradicional de luto, mas os rituais de enterro e preparação do corpo também foram suspensos em alguns casos. Em sua investigação sobre o assunto, rabino Dendovich também relatou casos semelhantes que geralmente são considerados sem base na verdade. Aqui. Isso aí é relatado na Bíblia, em vários estudos da Bíblia também, em livros de história de Israel, que nessa água aqui, onde eles tomavam banho na piscina de Siloé, que um anjo movia as águas e as pessoas entravam e eram curadas. Há relatos que pessoas estão sendo curadas e que essas águas aqui estão sendo movidas. A matéria desse Brit Israel News está falando de fantasma, espíritos, mas outros estão dizendo que é o mesmo anjo que movia as águas e curava, voltou a mover essas águas de Siloé e pessoas estão sendo curadas. Mais um fenômeno que está acontecendo em Israel. Estatuetas raras de 3.300 anos são descobertas na perdida cidade bíblica do rei Davi.
Artefatos raros de 3.300 anos foram descobertos em Israel por arqueólogos da Universidade de Macquarie, na cidade bíblica perdida de Kibbutz Rai, que seria vinculada ao rei Davi. Mais imagens, do tanque de Siloé em Jerusalém, de onde os sacerdotes também buscavam água com seus jarros de ouro para levarem ao templo para a cerimônia de libação, onde também as pessoas, quando iam em Jerusalém, pessoas que eram fora de Jerusalém, tinham que se lavar para chegar ao templo, se purificar. Fenômenos estão acontecendo e está sendo notificado em Israel. Rabino israelense pede aos judeus americanos que retornem a Israel enquanto é possível. Um importante rabino israelense está pedindo aos judeus americanos em idade militar que venham a Israel antes que o recrutamento militar seja restabelecido. Um importante rabino israelense está pedindo aos judeus americanos em idade militar que venham a Israel antes do recrutamento militar seja restabelecido. O rabino Nachman Kahane, fundador do Center for Kohanim, foi ao Facebook suplicando aos pais judeus dos Estados Unidos que persuadissem seus filhos a cumprir o mandamento bíblico de reinstalar a terra de Israel. O rabino Kahane implora a mães e pais judeus que enviem seus filhos de volta a Israel antes que os Estados Unidos proíbam a saída de jovens, como acontecerá quando o projeto for restaurado. Ele também alerta o aumento do antissemitismo nos Estados Unidos, dizendo: a vida não voltará ao que era, e o antissemitismo atingirá novos patamares. Reconhecendo que, embora jovens judeus americanos possam ser incapazes de chegar hoje, eles devem voar para Israel na primeira oportunidade que lhe for dada, dizendo: neste momento você não pode vir aqui porque Israel limitou temporariamente as viagens aéreas. No entanto, amanhã você poderá se encontrar com uma situação em que os Estados Unidos proibirão jovens em idade pré-escolar, homens e mulheres, de partirem. Pense seriamente sobre isso. O rabino invoca razões bíblicas pelas quais não se deve desperdiçar a oportunidade de cumprir os mandamentos de Deus, dizendo: quando houver uma oportunidade de realizar um estivar mandamento, não a transforme em chametz, pão sem fermento, retardando sua execução até que seu tempo tenha passado. Ele conclui uma seguinte mensagem: se algo que devemos aprender com a experiência de corona é que quando uma boa intenção vem à mente, não adie seu desempenho, porque nunca se pode saber. A pergunta que se faz: por que ele está querendo tanto que os jovens dos Estados Unidos partem logo para Israel? Israel vai entrar em guerra, por acaso? A matéria que eu estou querendo colocar para vocês, a minha internet não está conseguindo sair. Então, vou deixar isso para amanhã, para ver se eu consigo, sobre notícias do Messias, que me parece que é o que mais as pessoas querem saber. Mas essa notícia aqui também é muito interessante, que o tanque de Siloé voltou a ter um movimento de águas, e pessoas estão sendo curadas. É lógico que o Break Israel News colocou como espírito, outros colocou como anjo, outros falou que são mortos, espíritos de pessoas mortas, mas algo está acontecendo nessa água, e coisas sobrenaturais começaram a acontecer em Israel. A matéria que eu he colocado para vocês é de um rabino que fala que a redenção ia começar aqui na Páscoa, e que as primeiras manifestações do Messias aconteceriam nessa Páscoa. E estão começando, porque vocês estão vendo milagres, vocês estão vendo fenômenos, coisas acontecendo milagrosas em Israel nesse mês. Só que a matéria eu não estou conseguindo, está travando. Mas assim que eu conseguir, eu vou colocar. E confere, as primeiras manifestações do Messias estão acontecendo. Então fique ligado no canal. Deus abençoe vocês.